Este é o podcast Despertar em Movimento, um espaço de autocura, consciência e reconexão com a sua essência. Respire fundo e venha com a gente nesta jornada. Bem-vindo ao podcast Despertar em Movimento, o podcast do Instituto Despertar. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Kátia Machado, que faz parte da nossa equipe e tem um trabalho lindíssimo com a terapia energética e sistêmica. Bom, boa tarde, Kátia, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Maravilha. E como que foi seu caminho até chegar às terapias integrativas? Teve algum momento de despertar que marcou essa transição ou algo assim? Então, tudo começou muito tempo atrás, quando eu trabalhava como designer de interiores, onde eu fui trabalhando a energia das casas. Eu trabalhava também com o Feng Shui, que é uma técnica de harmonização de ambientes chinesa, né? E foi construindo, mas eu nunca imaginava que eu ia ser uma terapeuta, né? Mas aí chegou um momento da minha vida onde eu tive a necessidade de me autoconhecer. E foi aí que eu encontrei o trabalho espiritual, né? Então eu fui desenvolvendo, fui aprendendo algumas coisas. Trabalhei muitos anos como médium. E então, intuitivamente ou paralelamente, eu já estava desenvolvendo um lado terapeuta. Então, nessa época ainda como designer de interiores, eu aprendi o Reiki, que é uma das terapias integrativas que eu trabalho, né? E trabalhei por 8 anos, não como profissão, mas algo que eu fazia para as pessoas, né? Junto com um grupo que atendia várias pessoas em determinado local nessa minha cidade, né? E aí, um certo dia, que foi um pouco antes da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade, né? Então, acontecia muitas coisas que eu não estava entendendo. E eu tive fobia social, então foi bem complicado, assim. E aí eu tentava buscar nessa parte espiritual o que estava acontecendo comigo. E foi aí que veio a pandemia, que a gente teve que meio que fazer uma introspecção, né? E aconteceu com muitas pessoas isso, né? Uhum. Até tem muitos terapeutas que vieram depois dessa pandemia. Exato. E então, foi aí que eu comecei a buscar esse entendimento que estava acontecendo. E foi aí que eu entendi que eu estava passando por uma transição profissional, porque eu já não queria mais fazer aquilo que eu fazia, né, com projetos, atender os meus clientes. E foi aí que aconteceu que meu marido e eu estávamos querendo mudar de cidade, né? Então eu tive que me desapegar, foi uma bagunça, assim. Eu tive que me desapegar de muitas coisas, de se afastar um pouco de algumas pessoas, familiares, né? Então isso tudo hoje eu enxergo como que foi um crescimento, né? Também de autoconhecimento, como eu ia lidar com tudo isso, né? Quando a gente faz as nossas escolhas, a gente sabe que a gente tem que deixar algumas coisas irem para a gente ir se colhendo o novo na nossa vida, né? Porque tudo que a gente vem aprendendo são sementes que a gente está plantando. Uhum. Né? E muitas vezes a gente nem sabe que semente que é. E aí a gente vai ver que fruto que vai ser lá na frente. Né? E às vezes a gente tem algumas surpresas. E o que eu entendo hoje é que a gente continua plantando, continua semeando sem saber que semente é aquela, que fruto que vai dar lá na frente. Né? Parece que tem um segredo na vida aí que vai nos conduzindo. E lá na frente a gente fala assim, por isso que eu passei por aquele processo, né?
Então, como lá nessa minha cidade eu já tinha o Reiki como terapia, eu vim para Bauru e eu decidi que eu ia ser uma terapeuta de Reiki. E eu comecei a divulgar o meu trabalho, né? E aí eu fui sentindo a necessidade de estudar mais algumas coisas, porque terapeuta, você sabe como que é, né? Ele quer fazer milhões de cursos, né? Vai aparecendo as coisas para ele e a gente vai agregando. E foi aí que entrou a radiestesia, né? A radiestesia, eu trouxe aqui, a gente usa um instrumento que é o pêndulo. Então, o pêndulo ele vai nos auxiliando numa direção na terapia, né? Então, é como se a nossa conexão já começasse desde o momento que a gente combinou uma sessão. Então, essa conexão já começa, né? E o pêndulo, ele simplesmente ele vai traduzir essa conexão. O que o seu inconsciente está passando para mim e através do meu sistema nervoso, ele vai passar para o pêndulo. E o pêndulo vai me responder sim, não e talvez, né? Porque ele também tem essa programação para responder. Então essa é a radiestesia, que é uma técnica milenar, né? E então eu comecei a estudar a radiestesia, e aí entra também a radiônica, que são os gráficos, são geometrias sagradas, gráficos que foram elaborados por físicos, né? Depois de vários estudos, onde a gente conseguia ativar esses gráficos com o pêndulo através da radiestesia. Legal. Né? E aí eu fui conhecendo que existiam muitas mesas radiônicas. As mesas, a gente logo imagina uma mesa, né? Mas na verdade é uma prancha, né? Onde tem ali algumas informações que a gente usa a radiestesia para fazer uma análise, né? E usa a radiônica para ativar e enviar para a pessoa ou para a gente mesmo a vibração daquela geometria, né? Então a gente tem vários tipos de gráficos radiônicos para a saúde, para a parte financeira, né? Até mesmo para magias, né? Tem um gráfico que chama anti-magia, então é muito interessante isso. E eu fui estudando, né? E aí eu falei assim, eu vou encontrar uma prancha que tem a ver com o que eu trabalho. E aí eu não encontrei uma prancha que me agradava. E aí eu peguei e falei assim, aí né, mas na verdade aquela vozinha que vem e fala assim, por que você não faz a sua mesa radiônica, né? E aí eu peguei e falei assim, tá aí. Então eu vou agregar tudo aquilo que eu aprendi lá, né, na casa espiritual, com os guias, os mentores. Eu vou pegar o Reiki que eu trouxe já na bagagem, né, de conhecimento. Vou pegar esses gráficos que agora eu tenho conhecimento também e vou elaborar uma mesa radiônica, né? E essa é a minha xodó. Essa é a minha prancha, né? Minha mesa radiônica. Incrível! E todos os gráficos veio para ti para colocar aí, né? Tem que ser assim, dessa forma. Essa daqui foi acho que a terceira. Né? Eu fui montando a mesa. Aí essa é a terceira que eu falei assim, não, é essa que eu vou usar, né? Então eu fui fazendo depois alguns testes, usando ela para mim, né, para familiares, para ver o funcionamento, né? Porque a primeira instância, né, a gente às vezes é um pouco cética, né? Então aí às vezes a gente começa a pensar, será que vai funcionar, né? E aí a gente começa, principalmente o pêndulo. O pêndulo, eu falo que ele traz pra gente como é que eu vou dizer assim, porque a gente falar é uma coisa, mas o pêndulo mover-se sozinho, porque eu tô segurando sem mexer ele, e ele começa, se você pergunta ele tá mexendo porque ele tem uma energia ali que ele tá captando.
né? E quando você faz a intenção, você pergunta, ele vai te responder, né? E aí você vai testando como tá, com o que precisa. Então, como que funciona aqui? Então, aqui eu tenho o Reiki, eu tenho todos os símbolos do Reiki, né? Eu tenho aqui ferramentas como os gráficos radiônicos, eu tenho também a árvore sistêmica, que ela entra um pouquinho na constelação familiar, né? Eu tenho cromoterapia, eu tenho a vibração dos cristais, a vibração das ervas, né? Então, todo o meu conhecimento está aqui, nessas ferramentas, né? E aí, o que eu construí aqui? Aqui a gente tem as áreas da nossa vida, como relacionamentos, a parte financeira, o emocional, o físico. Então, eu sempre vou perguntar para o pêndulo qual é a área que precisa de mais atenção neste momento da sua vida. Porque muitas vezes você pode chegar para mim e falar assim, eu estou com um problema de relacionamento. Mas às vezes você tem que olhar primeiro para o seu emocional. Se o seu emocional está aberto para um relacionamento, se existe alguma crença limitante, né? Então, às vezes a gente acha que a prioridade é aquela, mas às vezes é outra para o resultado naquilo que você quer. Para dar efeito naquilo que a pessoa espera, às vezes não sabemos trabalhar outra área, né? Exatamente. Então, existe um protocolo, né? Você está sentindo um sintoma no pé, mas às vezes o problema é lá no seu baço, no seu rim. É aquilo que você também tem. Exato. Só que trabalha de uma outra forma. Sensacional. E nesse último gráfico, é uma dúvida minha mesmo, nesse último gráfico que é esse de baixo, mais um embaixo da árvore. Isso, que é uma geometria sagrada esse, né? Sim, aqui é a flor da vida. É a flor da vida, isso. Que eu também intuí de colocar esse gráfico aqui, porque ele vai me apontar, né? Se pedir aqui a árvore sistêmica, eu vou passar para esse gráfico. E aqui eu vou perguntar o que precisa ser visto, né? E aqui a gente tem as leis da constelação familiar. Então aqui a gente não vai se aprofundar na constelação, mas a gente vai equilibrar e harmonizar as leis da constelação, que é a lei do equilíbrio, de dar e receber, é a lei da hierarquia, né, da ordem, e a lei do pertencimento. E sempre quando saem muitas leis aqui na sua sessão, eu já até te encaminho para uma sessão de constelação familiar, que aí vai aprofundar isso, né? E aqui a gente tem um biômetro, que a gente tem aqui a questão de dias, que a gente precisa olhar, né? Quantos dias vai ter que vibrar determinados gráficos. E também a gente vai ver os chakras que estão precisando também de atenção, né? E o mais interessante dessa prancha é que ela tem uma egrégora, né? Então eu trouxe aqui o trono dos orixás, um trono sagrado, né? Então os orixás, ele também pode ser sincretizado com os santos católicos. Então não é que tem uma religião essa prancha, mas existe uma egrégora que me ampara, né? Então eu costumo dizer que o que eu acredito vai ajudar a pessoa, porque eu estou fazendo algo que é da minha fé, do que eu acredito. Então, essa é uma das pranchas, essa foi a primeira, né? E aí eu fui trabalhando e desenvolvendo também outras pranchas. Incrível! Além do reiki e da mesa radiônica, da radiestesia, quais são as terapias que você oferece atualmente e como cada uma contribui no processo de cura e reconexão? O reiki eu atendo tanto à distância como presencial, tá? As pranchas radiônicas, elas ajudam a gente a fazer esse atendimento à distância. E aí, o que eu fui entendendo dos meus atendimentos com essa prancha? Que a gente precisa a gente precisa seguir algumas etapas, né? Hoje, essa prancha, eu chamo ela de detox energético. Então, eu entendi que depois de uma limpeza profunda, esse detox energético, a gente pode ir para um direcionamento.
E aí que veio o tarô. Aí eu criei a prancha Áreas da Vida, né, que ela usa o mapa astrológico, tem as 12 casas. Cada casa ela fala de um ponto da nossa vida, né? E aí eu jogo o tarô baseado nessa casa que precisa de atenção e ativo um arquétipo, né? Eu ativo um arquétipo e esse arquétipo te traz umas tarefas para que você continue ativando isso em você. Que legal. Né? Então, eu criei então um reset energético. O reset energético ele é formado de 3 pranchas, que é o detox energético, que é essa primeira prancha que eu te apresentei. A segunda é a prancha Áreas da Vida com o tarô, que vai te dar uma direção. Preciso olhar para a casa 2, naquilo que eu já tenho, dos recursos que eu já tenho. Preciso olhar para a casa 3, que é a minha comunicação. Então, ela vai orientar você para onde você deve olhar neste momento. Então, depois da limpeza energética, você vai ter um direcionamento e ainda você vai ter a prancha Áreas, harmonização de ambientes. Que aí eu resgatei o meu conhecimento de design de interiores, mas na questão do Feng Shui, né? E dos gráficos radiônicos, onde também nessa prancha tem essas simbologias, onde eu vou fazer a limpeza do seu ambiente. Então a gente vai analisar se na sua casa você precisa fazer uma limpeza na sala, no quarto, no seu escritório. Então, a mesa vai apontar para a gente vai usar algumas ferramentas da mesa, como ervas, cristais, até mesmo o reiki, né? E aí a gente vai aplicar isso na prancha. E normalmente eu passo para a pessoa também fazer uma limpeza na casa. Então ela pode fazer acender um incenso, fazer uma defumação, né? Então esse é o reset energético, ele trabalha essas 3 áreas, né? E é um tratamento completo. Realmente, nossa, eu achei incrível isso, até principalmente na parte do ambiente e tudo mais. Incrível mesmo, Kátia. E além de oferecer essas ferramentas completas, o que você considera especial no seu jeito de atender? Ou o que costuma tocar mais as pessoas nos seus encontros terapêuticos? Olha, eu acredito que em primeiro lugar é a empatia, assim, sabe? A escuta também é muito importante, né? Escutar o que você está precisando, escutar qual é a sua dor, né? E trazer, né, facilitar para você enxergar por onde começar, né? Por onde eu vou começar a faxina da minha casa interior. Então, eu acho que o diferencial é esse. E normalmente as pessoas falam que até mesmo a minha voz, né, o conversar já acalma, né? Então, eu acho que esse é o diferencial. É a gente, mesmo que ela tenha a distância, a gente faz uma videochamada, então a gente conversa, né? Então, eu acho que o fundamental é isso, é o conversar, o trocar. E realmente, a sua voz já dá uma bela de uma acalmada mesmo. Bem interessante. Certo, e para quem sentiu afinidade com o seu trabalho, como nós podemos te encontrar e que mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando nesse processo de despertar? Olha, para quem quiser conhecer as minhas terapias, né, eu atendo hoje na cidade de Bauru, presencial, aqui no Instituto Despertar, né, e também faço atendimentos à distância. Então é só entrar em contato que a gente conversa e eu direciono para a gente fazer essas pranchas, né? Se não quiser fazer o reset energético, que são as 3 pranchas, a gente identifica qual é a melhor para você, né? E ainda tem a questão da constelação familiar, né? Que aí eu desenvolvi, só para complementar, a prancha de alinhamento sistêmico, onde eu uso a constelação familiar junto com
a radiestesia e a radiônica, que são os gráficos, né? Então, o recado que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é para a gente não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Todo mundo precisa de um direcionamento. Como eu preciso da sua terapia também, né? Eu acho que é uma troca, sempre existe uma troca, né? Então, começar hoje, né? O recado que eu tenho que dar é de começar hoje a movimentar a sua vida, buscar ferramentas, né? Se chegou essa mensagem até você, até quem está nos assistindo, não é por acaso. A gente até estava conversando antes, né? De que o mundo está precisando de um movimento diferente. Existem muitas coisas. No tarô a gente fala que é a torre, né? Que é a mão de Deus tirando aquilo que não é mais necessário para que o castelo fique limpo, né? Para que as coisas fiquem em ordem, que evolua, né? Que traga um entendimento maior. Então a hora é agora da gente buscar facilitadores para a nossa jornada, porque cada um sabe do que fala dentro daquilo que ela faz, né? Então a gente tem, cada profissão traz um direcionamento. Se eu preciso de um advogado, né? Eu vou atrás de um advogado, ele vai facilitar para mim o que eu tenho que fazer. Meu terapeuta faz isso também. Eu trabalho com a parte energética, né? Então eu sinto também a sua energia. Muitas vezes a pessoa senta na minha frente, eu já meio que levo um impacto. E aí eu já entendi aonde está o ponto ali, né? Se é uma questão mais espiritual, né? Então aí a gente vai trabalhando isso. Então é buscar ferramentas, buscar pessoas especializadas em cada área. Né? E a constelação familiar, ela é uma das terapias que foi até uma das mais recentes que eu estudei e estou estudando ainda, e ela mostra pra gente, né, essa limpeza ancestral que a gente precisa neste momento da nossa vida, colocar em ordem. Às vezes a gente quer atropelar, quer se colocar no lugar dos nossos pais, né, que a constelação sempre vai olhar para os nossos pais, e de uma forma leve, conduzida, sem julgamento, sem críticas. E isso tira um peso da gente. Então, a mensagem que eu quero passar é essa, né? Que estamos aqui, eu e mais outros terapeutas aqui do Instituto Despertar, à disposição para ir junto, caminhar junto, né? Oferecer as nossas técnicas e ser feliz. Fazer um mundo melhor. Nossa, Kátia, eu amei trocar essa ideia com você. Achei incrível. E já quero marcar minha sessão já contigo. Mas é isso. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Uma ótima tarde, ótima noite a todos. Eu que agradeço. E quem é do dia, bom dia. Quem é da noite, boa noite. Ótimo, muito obrigado, viu, Kátia? Gratidão.